Isabela sempre acreditou que família era tudo. Aos 29 anos, ela havia dedicado sua vida inteira a honrar o sobrenome Mendonça, trabalhando incansavelmente na empresa familiar, sacrificando relacionamentos pessoais e sonhos próprios para provar seu valor. Mas naquela tarde de domingo, na suntuosa mansão de seu avô no Morumbi, tudo mudaria para sempre. Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. A reunião havia sido convocada pelo patriarca da família, Antônio Mendonça, um homem de 75 anos cuja palavra era lei absoluta. Isabela chegou pontualmente às 15 horas, como sempre fazia, vestindo seu blazer azul marinho impecável e carregando uma pasta com relatórios detalhados sobre os projetos que vinha desenvolvendo. Ela havia trabalhado noites a fio para preparar uma apresentação que impressionaria a todos. A sala de estar estava repleta. Seus pais, Roberto e Márcia, seus tios Henrique e Patrícia, seus primos Daniel e Fernanda, e até mesmo alguns parentes, distantes que raramente apareciam. Todos pareciam tensos, evitando o olhar de Isabela quando ela cumprimentou cada um com seu sorriso habitual. O avô Antônio estava sentado em sua poltrona de couro, aquela que ocupava há décadas, com uma expressão mais séria do que o normal. Suas mãos tremiam ligeiramente, algo que Isabela notou, mas atribuiu à idade avançada. Isabela, a voz do avô cortou o silêncio como uma lâmina. Sente-se. Ela obedeceu, colocando a pasta ao lado da cadeira. Ainda sem entender por que o ambiente estava tão carregado. Talvez fosse sobre a expansão da empresa, ou sobre os novos contratos que ela havia conseguido fechar na semana anterior. Nós precisamos conversar sobre seu futuro na família, continuou Antônio, e Isabela sentiu o primeiro aperto no peito. O que seu avô disse em seguida destruiria não apenas seus sonhos, mas toda a sua identidade. E quando seu assistente, Miguel, fizesse aquela ligação misteriosa algumas horas depois, a vida de Isabela tomaria um rumo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. E Isabela? A voz do avô ecoou pela sala como um martelo batendo no tribunal. Depois de muito pensar e conversar com toda a família, chegamos a uma decisão difícil, mas necessária. O coração de Isabela começou a acelerar. Ela olhou ao redor da sala procurando algum sinal nos rostos familiares, mas todos evitavam seu olhar. Sua mãe, Márcia, estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Seu pai, Roberto, mantinha uma expressão de pedra, os braços cruzados em uma postura defensiva. Vovô? O que está acontecendo? Isabela tentou manter a voz firme, mas uma tremulação traiu sua crescente ansiedade. Antônio respirou fundo, suas mãos artríticas apertando os braços da poltrona. Você não faz mais parte dessa família, Isabela, e consequentemente não faz mais parte da empresa. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Como assim? Eu não entendo. O que eu fiz de errado? Não é sobre o que você fez. Interveio seu tio Henrique, finalmente encontrando coragem para falar. É sobre quem você é. Ou melhor, quem você não é. A confusão de Isabela se transformou em desespero. Henrique, pelo amor de Deus, falem claramente. Eu dediquei minha vida inteira a esta família, a esta empresa. Trabalhei fins de semana, feriados, abri mão de namoros, de viagens, de tudo. E nós agradecemos por isso, disse sua mãe, Márcia, com a voz embargada. Mas as coisas mudaram, filha. Descobrimos algumas informações. Que informações? Isabela se levantou bruscamente, a pasta caindo no chão e espalhando papéis por toda parte. Que informações podem justificar isso? Eu sou sua filha, sou neta do vovô Antônio, sou uma Mendonça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela podia ouvir apenas o tic-tac do relógio antigo na parede e sua própria respiração acelerada. Foi sua prima Fernanda quem quebrou o silêncio.
Que Isabela nunca havia ouvido antes. Porque descobrimos a verdade, Isabela. E essa verdade muda tudo. Que verdade? Isabela gritou, perdendo completamente a compostura. Que verdade? Pode ser tão terrível que justifique destruir uma vida inteira? Antônio se levantou lentamente de sua poltrona, caminhando até uma gaveta antiga da estante. De lá, retirou um envelope amarelado pelo tempo. Esta verdade, disse, estendendo o envelope para Isabela. Com as mãos tremendo, Isabela pegou o envelope. Dentro havia documentos, fotografias antigas e o que parecia ser certidões. Mas antes que pudesse examinar qualquer coisa adequadamente, Henrique arrancou tudo de suas mãos. Você não precisa ver isso agora, disse Henrique. O que precisa entender é que não há mais lugar para você aqui. Na empresa, na família, em nada. Mas eu... Isabela tentou argumentar, sua voz agora apenas um sussurro desesperado. Não há mas, interrompeu Antônio. A decisão está... tomada. Você tem até amanhã para limpar seu escritório e entregar todos os materiais da empresa. Seus acessos já foram cancelados. Isabela olhou para cada rosto na sala, procurando uma única pessoa que pudesse estar do seu lado, que pudesse dizer que aquilo era um engano terrível. Mas encontrou apenas olhares frios, determinados, ou no caso de sua mãe, profundamente tristes, mas resignados. Daniel! Ela apelou para seu primo, que sempre havia sido próximo dela. Você não pode concordar com isso. Daniel desviou o olhar. Sinto muito, Isa. Mas é melhor assim. Sem mais palavras, Isabela saiu da mansão cambaleando, deixando para trás não apenas uma família, mas toda a sua identidade. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, uma única pergunta martelava em sua mente. Que segredo terrível eles haviam descoberto sobre ela? O que Isabela não sabia era que, naquele exato momento, seu assistente Miguel estava recebendo uma ligação que mudaria completamente o rumo desta história. Isabela chegou em seu apartamento no Itaim Bibi com as mãos ainda tremendo. O luxuoso imóvel de 3 quartos que sempre havia sido motivo de orgulho, agora parecia uma prisão dourada. Cada móvel, cada quadro na parede, tudo havia sido comprado com o dinheiro da empresa familiar. Dinheiro que, aparentemente, nunca havia sido realmente seu por direito. Ela se jogou no sofá de couro italiano, ainda vestindo o blazer que havia escolhido cuidadosamente para impressionar a família. Que ironia amarga. Suas lágrimas começaram a cair, manchando o tecido caro, enquanto tentava processar o que havia acontecido. Não sou uma Mendonça, murmurou para si mesma, testando as palavras como se fossem veneno na boca. Mas como isso é possível? Isabela sempre teve uma memória excepcional. Lembrava-se claramente de sua infância na mansão do avô, dos natais em família, das viagens para a casa de praia em Guarujá. Lembrava-se de Roberto ensinando-a a andar de bicicleta no jardim, de Márcia penteando seus cabelos antes da escola. Como tudo isso poderia ser mentira? Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Miguel, seu assistente há 3 anos. Senhorita Isabela, preciso falar com a senhora urgentemente. É sobre algo que descobri no escritório do seu pai. Posso ir até aí? Isabela hesitou. Miguel sempre havia sido discreto e eficiente, mas também extremamente leal à família. Por que ele quereria ajudá-la agora? Mesmo assim, ela precisava de respostas. Venha, digitou de volta. Que já havia visto. Mais nova, talvez? A campainha tocou. Miguel havia chegado em tempo recorde. Senhorita. Isabela! Ele disse assim que ela abriu a porta. Eu sinto muito pelo que aconteceu hoje. Mas precisa saber de uma coisa. Miguel era um homem de 35 anos, sempre impecavelmente vestido, com uma lealdade inabalável à família. Vê-lo ali, com uma expressão de urgência que ela nunca havia presenciado, a deixou ainda mais nervosa. Miguel, o que você descobriu? Ele entrou e olhou ao redor como se verificasse se estavam sozinhos. Hoje, depois que a senhora saiu da reunião, eu fui ao escritório do Sr. Roberto para organizar alguns documentos. Ele havia saído apressado e deixou uma gaveta aberta. Aquela que sempre fica trancada. Isabela sentiu o coração acelerar. E?
Havia uma pasta com seu nome, senhorita Isabela. Uma pasta que eu nunca havia visto antes. Miguel tirou do paletó um envelope. Consegui fotografar alguns documentos antes que alguém chegasse. Com mãos trêmulas, Isabela pegou o envelope. Dentro havia impressões de fotografias de documentos. O primeiro era uma certidão de nascimento, mas não a dela. Era de uma criança chamada Isabela Santos, nascida na mesma data, no mesmo hospital, mas com pais diferentes. O que significa isso? Ela sussurrou. Há mais, disse Miguel, sua voz carregada de tensão. Encontrei também um contrato de adoção e uma carta. Isabela pegou a próxima folha. Era uma carta manuscrita, com letra feminina delicada. Roberto e Márcia, obrigada por aceitarem cuidar da Isabela. Sei que não posso criá-la, mas espero que um dia ela saiba a verdade sobre quem realmente é. Ela tem direito a conhecer sua verdadeira herança. O dinheiro que deixei em confiança para ela deve ser entregue quando completar 30 anos. Por favor, não deixem que ela cresça sem saber quem é sua verdadeira família. A carta estava assinada. Com amor, Helena Vasquez. Isabela sentiu o mundo girar novamente. Helena Vasquez? Quem é Helena Vasquez? Miguel respirou fundo. Senhorita Isabela, eu pesquisei esse nome. Helena Vasquez era. A herdeira de um dos maiores impérios empresariais da América Latina. A família Vasquez controla mineradoras, bancos, construtoras. Eles são o quê, Miguel? Eles são os maiores concorrentes da família Mendonça. E se essa carta estiver certa, a senhora não é apenas uma Vasquez. Miguel fez uma pausa dramática. A senhora pode ser a verdadeira herdeira de todo o Império Vasquez. Naquele momento, o telefone de Miguel tocou. Ele atendeu rapidamente, e Isabela viu sua expressão mudar completamente. Sim, senhor. Entendo. Sim, ela está aqui comigo. Miguel desligou e olhou para Isabela com uma mistura de medo e excitação. Senhorita Isabela era meu contato no cartório. Ele confirmou. Existe um testamento em nome de Helena Vasquez, e a senhora é a única beneficiária. Mas, Miguel, quem ligou para você? Como você tem contatos no cartório? Miguel sorriu pela primeira vez desde que chegara. Por que, senhorita Isabela, eu não trabalho apenas para a família Mendonça? Na verdade, eu nunca trabalhei para eles. O sangue de Isabela gelou. O que você está dizendo? Eu trabalho para o CEO da Vasquez Corporation, e ele está vindo para São Paulo agora mesmo para conhecê-la. O tablet de Miguel começou a apitar insistentemente. Várias notificações apareceram na tela simultaneamente, e ele olhou para Diego com uma expressão de surpresa genuína. Diego, está funcionando. Os advogados em Madrid confirmaram que a reivindicação de herança de emergência foi aceita. Isabela é oficialmente a nova CEO e acionista majoritária da Vasquez Corporation. Antônio riu com desprezo. Isso não muda nada. O consórcio sino-brasileiro já tem contratos assinados. Na verdade, disse uma voz nova vinda do tablet. Muda tudo. Todos olharam para a tela, onde um homem de terno aparecia em videoconferência. Era claramente um advogado, com pilhas de documentos à sua frente. Doutor Mendoza, disse Diego. O senhor pode explicar a situação? Com prazer. Sou Carlos Mendoza, advogado-chefe da Vasquez Corporation. O que o senhor Antônio Mendonça não sabia é que todos os contratos de venda da empresa continham uma cláusula específica. Eles só seriam válidos se não houvesse herdeiros diretos reivindicando seus direitos. Antônio empalideceu. Isso é impossível. Eu li todos os contratos. O senhor leu as versões que nós permitimos que lessem, disse Dr. Mendoza friamente. A versão real sempre protegeu os direitos de herança da família Vasquez. Roberto se adiantou, desesperado. Mas os chineses já transferiram o dinheiro e terão que pedir de volta, disse Isabela, sua voz agora carregada de uma autoridade que ela nunca soube que possuía. Porque eu, como nova proprietária majoritária, estou cancelando todas as negociações. Miguel mostrou o tablet para todos na sala. Olhem isso! As ações da Vasquez Corporation subiram 40% nos últimos 10 minutos, apenas com o anúncio da nova liderança. Mas Antônio não estava disposto a desistir facilmente. Vocês não entendem com quem estão mexendo. Os chineses não vão aceitar isso pacificamente. E há outros interessados nessas minas de lítio. Que outros interessados? Perguntou Diego. Henrique, que havia permanecido quieto, finalmente falou. Os americanos, os europeus, até mesmo os russos, todo mundo quer controlar o lítio, e eles não vão hesitar em usar métodos não convencionais. Você está nos ameaçando? Perguntou Isabela. Estou avisando vocês, disse Márcia. Isabela, você pode ter herdado a empresa, mas também herdou todos os inimigos que vêm com ela. Foi então que o telefone de Diego tocou.
Ele atendeu rapidamente, e sua expressão se tornou grave. Era nossa segurança em Madrid, disse ele após desligar. Nossa sede foi invadida há 20 minutos. Levaram todos os documentos sobre as minas de lítio. Por quem? Perguntou Miguel. Não sabemos, mas eles sabiam exatamente onde procurar. Antônio sorriu maliciosamente. Eu avisei que havia forças maiores em jogo. Isabela sentiu a realidade da situação pesando sobre ela. Em questão de horas, ela havia descoberto sua verdadeira identidade, herdado um império empresarial e agora estava no centro de uma conspiração internacional. Diego, ela disse, preciso saber de tudo. Quantos inimigos nossa família realmente tem? Diego respirou fundo. Além dos chineses e dos Mendonça, há o cartel mexicano que controla o transporte de minerais, a máfia russa que quer acesso às nossas rotas comerciais e pelo menos 3 governos que prefeririam que as minas fossem nacionalizadas. E agora todos eles sabem que eu existo. Exatamente. Miguel interrompeu a conversa. Temos outro problema. Estou recebendo relatórios de que homens armados estão cercando o hotel. Todos correram para a janela. Lá embaixo, vários carros pretos haviam se posicionado estrategicamente ao redor do edifício. Não eram os mesmos carros que os Mendonça haviam trazido. Quem são esses? Perguntou Isabela. Antônio olhou pela janela e seu rosto perdeu toda a cor. Esses são os chineses. E eles não vieram para negociar. Como eles souberam onde estávamos? Roberto baixou a cabeça, envergonhado. Porque eu contei para eles. Você fez o quê? Gritou Isabela. Eu não tive escolha. Eles ameaçaram toda a família Mendonça se não cooperássemos. Diego pegou Isabela pelo braço. Precisamos sair daqui agora. Como? Eles cercaram o prédio. Miguel já estava no telefone falando rapidamente. Isabela, eles não vieram aqui para uma reunião de negócios. Eles vieram para te sequestrar. Então vamos dar a eles algo que não esperavam. Ela caminhou até o tablet de Miguel e tocou na tela, ativando uma transmissão ao vivo. Atenção! A todos que estão assistindo, disse ela, olhando diretamente para a câmera. Eu sou Isabela Vasquez, nova CEO da Vasquez Corporation. Neste momento, estou sendo ameaçada por um consórcio chinês que quer forçar a venda de nossas operações de lítio. Miguel sussurrou. Isabela, o que você está fazendo? Estou mudando as regras do jogo. Ela respondeu, ainda falando para a câmera. A partir de agora, qualquer tentativa de coerção contra mim ou minha empresa será considerada um ato de guerra econômica. O telefone de Diego tocou. Era um número desconhecido. Atenda, disse Isabela. E coloque no viva voz. Diego obedeceu. Uma voz com sotaque chinês preencheu a sala. Senhorita Vasquez, meu nome é Chen Wei, representante do consórcio sino-brasileiro. Acreditamos que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, Sr. Chen. Vocês tentaram comprar minha empresa através de ameaças e coerção. Nós apenas oferecemos uma proposta de negócios. Cercando um hotel com homens armados? Houve uma pausa na linha. Talvez possamos discutir isso pessoalmente. Ótima ideia, disse Isabela, surpreendendo a todos na sala. Vocês têm 5 minutos para subir aqui. Sozinhos. E Sr. Chen? Sim? Tragam uma proposta muito melhor do que 80 bilhões, porque agora o preço subiu. Quando ela desligou, Diego a olhou com admiração e terror. Isabela, você sabe o que acabou de fazer? Sim, ela respondeu. Acabei de declarar guerra a uma das maiores potências econômicas do mundo. O que nenhum deles esperava era que, naquele exato momento, uma terceira força estava se movendo nas sombras. Uma força que mudaria completamente o rumo desta guerra empresarial. Os 5 minutos pareceram uma eternidade. Isabela usou o tempo para se preparar mentalmente para o que poderia ser a negociação mais importante de sua vida, ou a última. Diego e Miguel reorganizaram rapidamente os documentos na mesa, criando uma aparência de sala de reunião executiva em vez de refúgio de emergência. Os Mendonça permaneceram em silêncio, claramente aterrorizados com a situação que haviam ajudado a criar.
Antônio, em particular, parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. O elevador se abriu pontualmente. Chen Wei era um homem de meia idade, impecavelmente vestido, com uma presença que irradiava poder e controle. Ele entrou sozinho, como prometido, mas Isabela podia sentir a tensão emanando dele. Senhorita Vasquez, disse ele com um leve aceno de cabeça. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Sr. Chen, Isabela respondeu, mantendo-se de pé atrás da mesa como uma CEO experiente. Imagino que sim, considerando quanto tempo vocês passaram tentando destruir minha empresa. Chen sorriu friamente. Destruir é uma palavra muito forte. Nós preferimos reestruturar. Chamem como quiserem. Mas agora vocês estão lidando diretamente comigo. Chen caminhou pela sala, observando cada detalhe, cada pessoa presente. Seus olhos se detiveram nos Mendonça por um momento mais longo. Vejo que nossos parceiros brasileiros estão aqui também. Interessante. Ex-parceiros, corrigiu Antônio. Vou ser direto. Meu governo investiu recursos consideráveis nesta aquisição. Não podemos simplesmente aceitar um não como resposta. E eu não posso simplesmente entregar o legado da minha família para vocês. Mesmo que isso signifique guerra? Diego se inclinou para a frente. Você está ameaçando minha irmã? Chen olhou para Diego com interesse. Ah, o irmão protetor. Que tocante. Ele voltou sua atenção para Isabela. Não estou ameaçando ninguém. Estou simplesmente explicando a realidade geopolítica. Que realidade? A realidade de que o lítio é o novo petróleo, senhorita Vasquez. E assim como o petróleo moldou o século XX, o lítio moldará o século XXI. Quem controla o lítio, controla o futuro. Miguel interveio. E vocês acham que têm o direito de controlar o futuro? Não é questão de direito, disse Chen. É questão de necessidade. Meu país tem 1,4 bilhão de pessoas que dependem de tecnologia para sobreviver. Não podemos deixar esse recurso vital nas mãos de amadores. Amadores? Isabela sentiu a raiva crescer novamente. Sem ofensa, mas você herdou essa empresa há menos de uma hora. Não tem experiência em geopolítica internacional, não entende as complexidades do mercado de minerais e certamente não está preparada para lidar com as pressões que virão. Então me ensine. Chen parou, claramente não esperando essa resposta. Como? Você disse que eu não entendo as complexidades. Então me explique. Me mostre por que vocês acham que merecem controlar nossas minas. Chen estudou Isabela por um longo momento. Muito bem. Você quer entender? Vou mostrar. Ele tirou um tablet de sua pasta e o colocou na mesa. A tela mostrava um mapa mundial com pontos vermelhos espalhados por vários continentes. Estes são todos os conflitos atuais relacionados ao controle de recursos naturais, explicou Chen. África, guerras pelo cobalto. Oriente Médio, ainda lutando pelo petróleo. América do Sul, disputas pelo lítio. Ele tocou a tela e o mapa mudou. Agora, este é o futuro que estamos tentando evitar. O novo mapa mostrava o mundo dividido em zonas de cor diferentes, com linhas de conflito claramente marcadas. Se o controle do lítio não for centralizado e regulamentado, teremos guerras em escala global. Países inteiros entrarão em colapso. Bilhões de pessoas sofrerão. Isabela estudou o mapa cuidadosamente. E vocês acham que centralizar tudo na China evitará isso? Não apenas na China. No consórcio sino-brasileiro, com participação de outros países aliados. Países aliados que vocês escolhem. Países que demonstraram estabilidade e responsabilidade. Diego riu amargamente. Responsabilidade? Vocês assassinaram nosso pai. Chen olhou genuinamente surpreso. Eu não sei do que você está falando. Não finja que não sabe. Diego. Isabela o interrompeu. Deixe-me lidar com isso. Ela olhou diretamente para Chen. Senhor Chen, você está dizendo que não sabia sobre a morte de Ramon Vasquez? Eu sabia que ele havia morrido, obviamente.
mas não tivemos nenhum envolvimento nisso. Antônio, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Porque foram os russos. Todos na sala se viraram para ele. O que você disse? Perguntou Isabela. Os russos mataram Ramon Vasquez. Nós apenas aproveitamos a oportunidade. Shen se levantou bruscamente. Que russos? O mesmo grupo que invadiu nossa sede em Madrid hoje, disse Miguel lentamente, as peças se encaixando. O telefone de Shen tocou. Ele atendeu rapidamente, falando em mandarim. Quando desligou, sua expressão estava grave. Temos um problema maior, disse ele. Os russos não estão apenas interessados nas minas de lítio. Eles querem controlar toda a cadeia de suprimentos, de minerais raros na América Latina. E isso é problema nosso porque... perguntou Isabela. Porque eles acabaram de fazer uma oferta de 120 bilhões de dólares pela Vasquez Corporation. E diferente de nós, eles não estão interessados em negociar. Diego olhou pela janela. Shen, quantos homens você trouxe? 20? Não vai ser suficiente. Por quê? Miguel estava olhando para seu tablet, sua expressão cada vez mais preocupada. Porque os russos acabaram de cercar o quarteirão inteiro. E eles trouxeram muito mais do que 20 homens. Isabela sentiu o peso da situação. Em questão de horas, ela havia se tornado o centro de uma guerra entre 3 superpotências mundiais. E agora estava presa no meio de São Paulo, sem saber em quem confiar. Sr. Chen, ela disse finalmente. Parece que temos um inimigo em comum. Está sugerindo uma aliança? Estou sugerindo sobrevivência. Foi então que as luzes do hotel se apagaram, mergulhando a cobertura na escuridão. E no silêncio que se seguiu, eles ouviram o som de helicópteros se aproximando. A escuridão total durou apenas alguns segundos antes que as luzes de emergência se acendessem, banhando a cobertura em uma luz vermelha sinistra. O som dos helicópteros estava cada vez mais próximo e, através das janelas, Isabela podia ver feixes de luz cortando a noite paulistana. Quantos helicópteros? Perguntou Diego, tentando enxergar através da janela. Miguel estava grudado em seu tablet, que ainda funcionava, com bateria. Pelo menos 3. E eles não são nossos, nem dos chineses. Chen estava falando rapidamente em seu celular, claramente coordenando com sua equipe lá embaixo. Quando desligou, sua expressão estava sombria. Meus homens relatam que os russos cortaram toda a energia do quarteirão. Eles têm equipamento militar de verdade. Não são apenas empresários. Quem são eles exatamente? Perguntou Isabela, tentando manter a calma apesar do caos ao redor. Oficialmente? Um consórcio de mineração russo. Não oficialmente? Uma operação do governo russo disfarçada de empresa privada. Antônio, que havia permanecido surpreendentemente quieto, finalmente falou. Eles me procuraram há 6 meses. Ofereceram 50 bilhões apenas pelas informações sobre as minas de lítio. E você deu as informações? Perguntou Diego, incredulidade em sua voz. Eu não tive escolha. Eles ameaçaram toda a família? Roberto se adiantou desesperado. Pai, você não nos contou isso. Porque eu estava tentando proteger vocês. Vocês não entendem. Esses russos não são como os chineses. Eles não negociam. Eles simplesmente tomam o que querem. O som dos helicópteros estava agora diretamente sobre o prédio. Através do teto de vidro da cobertura, eles podiam ver as silhuetas das aeronaves pairando acima. Eles vão tentar pousar. No terraço, disse Miguel. Chen verificou sua arma. Algo que Isabela não havia percebido que ele portava. Meus homens estão subindo pelas escadas, mas não sei se chegarão a tempo. Tempo para quê? Perguntou Isabela. Para nos tirar daqui, vivos. Foi então que uma voz amplificada ecoou do helicóptero acima, falando em inglês com sotaque russo. Isabela Vasquez, você tem 5 minutos para se render. Venha ao terraço sozinha e ninguém mais se machucará. Nem pensar, disse Diego. Imediatamente. Eles estão certos sobre uma coisa, disse Isabela lentamente. Se eu não for, eles vão matar todos vocês. Isabela, não. Miguel se aproximou dela. Temos outras opções. Que opções? Miguel mostrou o tablet. Nosso helicóptero está a 2 minutos daqui. Se conseguirmos chegar ao terraço, que está ocupado pelos russos. Não necessariamente.
Avançada. Que tipo de tecnologia militar? Sistemas de defesa antimíssil, satélites de comunicação militar e... Miguel hesitou. E o quê? Armas nucleares de nova geração. O peso da revelação atingiu Isabela como um martelo. Vocês estão me dizendo que eu herdei o controle de materiais que podem ser usados para fazer armas nucleares? Não apenas podem, disse Chen gravemente. Estão sendo usados, por vários países, incluindo o meu. E agora os russos querem monopolizar isso. Exatamente. A voz do helicóptero ecoou novamente. 3 minutos, senhorita Vasquez. Isabela caminhou até a janela e olhou para baixo. As ruas estavam cheias de veículos militares russos. Não era mais uma operação corporativa. Era uma invasão militar disfarçada. Chen, disse ela, quantos países dependem do lítio das nossas minas? Pelo menos 15, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e, se os russos assumirem o controle, eles terão poder de veto sobre os programas de defesa de metade do mundo ocidental. Isabela fechou os olhos por um momento, processando a magnitude da situação. Quando os abriu, havia uma determinação férrea em seu olhar. Miguel, ligue para a nossa sede em Madrid. Isabela, eles invadiram a sede, lembra? Não para a sede principal, para o bunker. Diego a olhou surpreso. Que bunker? Toda empresa que lida com materiais militares sensíveis tem um bunker de emergência, Diego. Eu posso não ter experiência em geopolítica, mas aprendi muito sobre negócios nos últimos anos. Miguel digitou rapidamente. Conectando com o bunker de emergência. Uma tela apareceu no tablet, mostrando uma sala subterrânea cheia de equipamentos militares e várias pessoas em uniformes. Senhorita Vasquez, disse um homem de uniforme. Sou o General Martinez, responsável pela segurança militar da Vasquez Corporation. Estamos cientes da situação em São Paulo. General, preciso saber. Que opções temos? Várias, senhora, mas todas envolvem consequências geopolíticas significativas. Explique. Podemos ativar o Protocolo Omega. Shen empalideceu. Protocolo Omega? Isso existe? O que é o Protocolo Omega? Perguntou Isabela. O General Martinez olhou diretamente para ela através da tela. É um sistema de autodestruição para todas as nossas minas de lítio simultaneamente. Se ativado, destruirá completamente os depósitos, tornando-os inutilizáveis. Por pelo menos 50 anos. O silêncio na sala foi absoluto. Isabela havia acabado de descobrir que tinha o poder de alterar o equilíbrio militar mundial com uma única decisão. General, disse ela finalmente, se eu ativar esse protocolo, o que acontece com o mundo? Caos, senhora. Pelo menos temporariamente. Mas também impede que qualquer país tenha vantagem militar absoluta sobre os outros. A voz do helicóptero ecoou pela última vez. Tempo esgotado, senhorita Vasquez. Estamos descendo. Isabela olhou para cada pessoa na sala, depois para a tela onde o General Martinez esperava suas ordens. General, disse ela, sua voz firme e clara. Ative o protocolo Omega. Confirmação necessária, senhora. Código de autorização? Isabela olhou para Diego, que assentiu gravemente. O código é Helena Santos Vasquez. Código aceito. Protocolo Omega ativado. Muito grave. Que erro? Perguntou Isabela, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia. Ativar o protocolo Omega sem entender as consequências. Diego se posicionou entre Isabela e os soldados. Ela entende perfeitamente as consequências. Petrov riu friamente. Não, ela não entende. Porque há algo que vocês não sabem sobre essas minas. Chen, que havia permanecido tenso desde a entrada dos russos, finalmente falou. Do que você está falando? Estou falando do fato de que as minas de lítio da família Vasquez estão conectadas a uma rede subterrânea de cavernas que se estende por 3 países. Se elas explodirem, não destruirão apenas os depósitos de lítio. Miguel olhou para o tablet, onde o General Martinez ainda estava conectado. General, isso é verdade?
A expressão do general mudou drasticamente. Coronel Petrov, como você sabe sobre as cavernas? Porque nós as mapeamos nos últimos 5 anos, disse Petrov, e descobrimos algo interessante. Essas cavernas contêm não apenas lítio, mas também urânio enriquecido. O sangue de Isabela gelou. Urânio? Suficiente para contaminar uma área do tamanho da França por décadas. Se o protocolo Omega for executado, vocês não estarão apenas destruindo minas. Estarão criando uma catástrofe nuclear. Diego olhou para o tablet. General Martinez, confirme isso. O general estava claramente em pânico. Estamos verificando os dados geológicos agora, mas é possível. As minas são muito antigas e nunca fizemos um mapeamento completo das cavernas subterrâneas. Antônio, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou com voz trêmula. Eu sabia. Todos se viraram para ele. Você sabia o quê? Perguntou Isabela. Sobre o urânio. Ramon Vasques me contou há 10 anos. Foi por isso que começamos a planejar a aquisição das minas. Não era apenas pelo lítio. Pai, disse Roberto, você sabia que havia material radioativo e não nos contou? Eu estava tentando proteger a família. Se o governo brasileiro descobrisse sobre o urânio, eles nacionalizariam tudo. Petrov se aproximou de Isabela. Agora, você entende a situação, senhorita Vasques. Você tem 45 minutos para cancelar o protocolo Omega, ou será responsável pela morte de milhões de pessoas. Como eu sei que você não está mentindo? Petrov tirou um dispositivo de sua mochila. Parecia um contador Geiger. Ele o ligou e imediatamente começou a fazer ruídos de clique rápidos. Este dispositivo está detectando radiação mesmo. Aqui, a centenas de quilômetros das minas. Imagine o que acontecerá quando elas explodirem. Miguel estava digitando furiosamente em seu tablet. Estou verificando dados de satélite. Petrov está certo. Há anomalias de radiação em toda a região das minas. Chen se aproximou de Isabela. Você precisa cancelar o protocolo e entregar as minas para os russos? Melhor do que matar milhões de inocentes. Isabela olhou para Diego procurando orientação. Seu irmão estava claramente dividido entre protegê-la e proteger o mundo. Isabela, disse ele finalmente, não podemos permitir uma catástrofe nuclear. Ela se virou para o tablet. General Martinez, é possível cancelar o protocolo Omega? Sim, senhora, mas preciso de 2 códigos de autorização. 2 códigos? O seu e o do herdeiro secundário. Quem é o herdeiro secundário? Diego respirou. Fundo. Eu sou. Helena Vasques morreu há 5 anos. Minha morte foi encenada para me proteger dos assassinos que mataram meu marido. Mas agora não posso mais ficar escondida enquanto meus filhos estão em perigo. Mãe, disse Isabela, lágrimas começando a escorrer. Onde você está? No bunker de segurança em Madrid. E tenho informações que mudarão tudo. Helena olhou para todos na sala através da tela. Não há urânio nas minas. Petrov está mentindo para impedir a destruição dos depósitos de lítio. Como você pode ter certeza? Perguntou Chen. Porque eu mesma supervisionei todos os testes geológicos. As minas contêm apenas lítio e alguns minerais raros, mas nada radioativo. Petrov apontou sua arma para o tablet. Desligue isso agora. Não, disse Isabela, uma nova força em sua voz. Mãe, continue. O que Petrov não contou é que a Rússia já possui 60% das reservas mundiais de urânio. Eles não precisam do nosso. O que eles querem é monopolizar o lítio para controlar a tecnologia mundial. Diego olhou para Petrov com raiva. Você mentiu sobre tudo. E há mais, continuou Helena. O protocolo Omega não destruirá as minas permanentemente. Ele apenas as selará temporariamente, impedindo qualquer extração por 2 anos. Tempo suficiente para reorganizar a distribuição global de lítio de forma mais justa. Isabela olhou para o cronômetro no tablet. Ainda havia 30 minutos antes da ativação do protocolo. Mãe, o que você sugere que façamos? Deixem o protocolo seguir seu curso. Em 2 anos, quando as minas reabrirem,
Vocês poderão distribuir o lítio, equitativamente entre todos os países que precisam dele. Petrov gritou de raiva e apontou sua arma diretamente para Isabela. Você não vai destruir anos de planejamento! Mas antes que ele pudesse atirar, Chen se moveu rapidamente, derrubando o coronel russo. Uma luta se iniciou, e os outros soldados russos hesitaram, sem saber se deviam atirar e arriscar acertar seu próprio comandante. Miguel aproveitou a confusão para ativar um sinal de emergência em seu tablet. Nosso helicóptero está chegando! Através das janelas, eles podiam ver um helicóptero se aproximando rapidamente, com as cores da Vasquez Corporation. Isabela! Gritou Diego acima do barulho da luta. Temos que ir! Mas ela não se moveu. Em vez disso, olhou para a tela onde sua mãe ainda estava conectada. Mãe, venha para o Brasil. É hora de nossa família se reunir de verdade. Helena sorriu através das lágrimas. Já estou a caminho, minha filha. Meu avião decola de Madrid. Em 1 hora. O helicóptero da Vasquez Corporation pousou no terraço. Soldados da empresa saltaram e rapidamente dominaram os russos restantes. Enquanto eram escoltados para o helicóptero, Isabela olhou para trás uma última vez. Os Mendonça permaneciam na cobertura, finalmente enfrentando as consequências de décadas de mentiras e traições. Antônio! Gritou ela acima do barulho das hélices. Vocês terão que responder por tudo o que fizeram, mas não serei eu quem os julgará. Enquanto o helicóptero se afastava do hotel, Isabela olhou para o cronômetro em seu tablet. 15 minutos para o protocolo Omega. Diego, disse ela, você quer cancelar o protocolo? Ele pensou por um momento. Depois balançou a cabeça. Não, nossa mãe está certa. É hora de mudar as regras do jogo. Chen, que estava sendo tratado por ferimentos leves da luta, olhou para eles. Exatamente como Helena previra. As minas ficaram seladas por exatamente 2 anos. E durante esse período, Isabela havia revolucionado completamente a indústria de mineração global. Em vez de vender para o maior lance, ela criou um consórcio internacional que garantia a distribuição equitativa de lítio para todos os países, priorizando tecnologias sustentáveis e programas de desenvolvimento. Senhorita Vasquez, disse Miguel entrando na sala com uma pilha de documentos. Os representantes da ONU chegaram para a reunião. Miguel continuava sendo seu braço direito, mas agora oficialmente e sem segredos. A confiança entre eles havia se fortalecido depois de tudo que passaram juntos. Como está minha mãe? Perguntou Isabela. Helena está na sala de reuniões, revisando os contratos finais com os representantes europeus. Ela disse que você deveria se orgulhar. Conseguimos acordos com 23 países. Isabela sorriu. Ter Helena de volta em sua vida havia sido a maior bênção de toda essa jornada. Sua mãe havia se revelado uma negociadora ainda mais astuta do que ela imaginava. E juntas, elas haviam transformado a Vasquez Corporation na empresa mais respeitada do setor de mineração mundial. E Diego está supervisionando a reabertura das minas no Chile. Ele disse que estará de volta na semana que vem para a cerimônia. A cerimônia. Em 1 semana, Isabela seria oficialmente reconhecida pela ONU como Embaixadora Global para Recursos Sustentáveis, um título criado especificamente para ela em reconhecimento ao seu trabalho revolucionário na redistribuição de recursos minerais críticos. Miguel, o que aconteceu com os Mendonça? Miguel hesitou. Antônio foi condenado a 15 anos de prisão por assassinato e conspiração internacional. Roberto e Henrique receberam penas menores, mas perderam todos os bens. Márcia está em liberdade condicional. E a empresa deles faliu completamente. Sem o acesso às informações privilegiadas sobre nossas operações, eles não conseguiram manter os contratos. A maioria dos funcionários foi absorvida por outras empresas. Isabela sentiu uma pontada de tristeza. Apesar de tudo o que haviam feito, os Mendonça haviam sido sua família por 29 anos. Mas ela havia aprendido que família verdadeira não é definida por sangue ou mentiras, mas por amor e lealdade genuínos.
e Chen Wei. Ah, essa é uma história interessante, disse Miguel com um sorriso. Ele se tornou nosso principal parceiro na Ásia. Depois que salvou sua vida naquela cobertura, ele percebeu que cooperação era mais lucrativa do que confronto. A China agora é um dos maiores defensores do nosso modelo de distribuição equitativa. Os russos? Petrov está preso por espionagem industrial. O governo russo oficialmente negou qualquer envolvimento, mas eles também se juntaram ao nosso consórcio internacional. Parece que todos perceberam que era melhor ter uma fatia de um bolo grande do que lutar por um bolo que poderia ser destruído. Isabela caminhou até sua mesa onde havia uma foto emoldurada. Ela, Diego e Helena juntos na primeira reunião familiar real que tiveram. Todos sorrindo, todos finalmente honestos uns com os outros. Miguel, há algo que eu nunca te perguntei. O quê? Por que você realmente me ajudou naquele dia? Você poderia ter simplesmente seguido ordens e me entregado para Diego sem me explicar. Nada. Miguel pensou por um momento. Porque quando comecei a trabalhar produzindo 300% mais do que esperávamos. E descobrimos algo incrível. O quê? Não é apenas lítio. Há depósitos de outros minerais raros que podem revolucionar a medicina. Estamos falando de materiais que podem ser usados para tratar câncer, Alzheimer, diabetes. Isabela sentiu o coração acelerar. Diego, você está dizendo que... Estou dizendo que nossa família não herdou apenas uma empresa de mineração. Herdamos a chave para salvar milhões de vidas. Isabela se sentou em sua cadeira, processando a magnitude dessa nova revelação. Mais uma vez, sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Diego, o que fazemos agora? Agora? Agora mudamos o mundo de verdade, irmã. Quando desligou o telefone, Isabela olhou para Miguel, que havia ouvido toda a conversa. Parece que nossa jornada está apenas começando, disse ela. Parece que sim, senhorita Vasquez. Parece que sim. Isabela se levantou e caminhou até a janela. Uma última vez. O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ela pensou em tudo o que havia acontecido nos últimos 6 meses. A traição, a descoberta, a luta, a reunião familiar e agora esta nova possibilidade. Havia começado aquele domingo terrível como Isabela Mendonça, uma executiva rejeitada pela própria família. Agora era Isabela Vasquez, CEO de uma das empresas mais importantes do mundo, filha reencontrada, irmã amada, e aparentemente, a chave para avanços médicos que poderiam mudar a humanidade. Mas mais importante do que todos os títulos e responsabilidades, ela havia descoberto quem realmente era. Não apenas uma herdeira ou uma CEO, mas uma mulher forte, capaz de tomar decisões difíceis, de perdoar quando necessário e de lutar pelo que era certo. Enquanto as luzes da cidade começavam a se acender, Isabela sorriu. Sua verdadeira história estava apenas começando, e desta vez, ela seria escrita com honestidade, coragem e amor verdadeiro. Obrigado por acompanhar esta jornada incrível. Se você gostou desta história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que achou desta reviravolta final. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você.